Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 23 de setembro de 2025, um dia maravilhoso, aliás, até um sol ardido lá fora, depois do vendaval, da tempestade que passou por aqui, passou em vários lugares do Brasil, do Sudeste principalmente, já está lá em Minas, Goiás, essa frente chegando, mas a gente chama de tempestade, de vendaval, mas parecia, né, vamos exagerar, um ciclone, sei lá, um furacão, um tufão, que coisa, né? Nós estávamos no ar ontem, vocês, quem nos acompanhou, por volta das 14 horas, estávamos encerrando o programa quando escureceu, mas virou uma noite e causou muitos estragos, aqui também, né? Não sobrou uma manga no pé, uma maior ventania. Enquanto isso, muitos estragos pelo Brasil, o Sérgio Braga vai trazer essas informações já. Mas agora o destaque está lá na ONU, em Nova York, onde começou o encontro da ONU, a reunião da falação, né? Onde cada um fala para o seu público, né? O Trump falou agora há pouco, já causou sensação. Você acha que ele ia deixar passar batido? Veja aí a imagem do Trump falando em Nova York, onde ele disse que ele teve que finalizar 7 guerras e acusou a ONU de não fazer nada. Eu precisei terminar 7 guerras e a ONU... Ainda ele completou, e ele se queixou que o teleprompter, né, onde o discurso é colocado na tela na frente, o teleprompter, não estava funcionando. Ele disse assim, e é isso que as Nações Unidas me dão, um teleprompter que não funciona. Na saída, a Folha está dizendo que ele se encontrou com o Lula, porque o Lula falou um pouco antes, trocaram um aperto de mão, ninguém viu essa foto. O Globo foi mais além, disse que Trump disse que vai se encontrar com o Lula semana que vem. Essa é o fato do momento. O Lula falou antes, tem a foto aí, veja a foto do Lula, ele falou das sanções arbitrárias contra o nosso judiciário, o judiciário dele, claro. E aí fica aquela discurseira constante, porque o Lula falou para o público interno aqui, né? Sempre com um ponto de vista diferente de quem acredita no empreendedorismo, no trabalho. O Lula acha que o Estado tem que prover e acabar com a pobreza. Todo mundo quer acabar com a pobreza. Eu quero, o senhor quer, todo mundo quer acabar com a pobreza. O problema é os meios. O Lula acha que tem que botar todo o dinheiro no cesto do Estado para ele ir distribuindo e se manter no poder. Nós achamos ao contrário. Menos Estado com empreendedorismo para as pessoas se livrarem dessa mão pesada, né, através de impostos altos, e empreenderem, né, crescerem sem a dependência do Lula, principalmente. Essas são visões completamente distintas. O Tempo e Dinheiro, claro, eu aqui defendo ao empreendedorismo, muito ao contrário do socialismo do Lula. Muito que bem, o socialismo do Lula é que nos faz se preocupar com essa manchete que está aí, o Banco Central, do Estadão, dizendo que o Banco Central reforça em ata a necessidade de manter juro restritivo por mais tempo. Então, assim, o juro básico, 15%, vai ficar por muito tempo, e aí os bancos cobram acima, né? 18% pelo serviço, 20% para quem tal, 27% para quem não está, e vai, né? E vai. E aí a economia está parando. Por isso que a gente defende menos impostos, menos Estado para a gente crescer. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro, então falamos ontem do vendaval. Hoje continua a preocupação lá para cima, segundo o G1, fortes chuvas causam alerta no Rio, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, enquanto que começa o frio intenso e geada, 0 graus lá no Rio Grande do Sul. O destaque que está todo mundo que já viu, está na internet, foi o momento que passou aqui o vendaval aqui no Mato Dentro, lá embaixo em Sorocaba,
mas em Porto Feliz, perto de Sorocaba, foi muitos prejuízos, principalmente na fábrica da Toyota. Veja o vídeo aí, que destelhou a fábrica, desabou o mundo, a fábrica está parada, ventos de 123 quilômetros, fez estragos em Porto Feliz, perto de Sorocaba, aqui em São Paulo, e nós vamos dar destaque. Mas falando em clima, vamos ao Sérgio Braga, em São Paulo. Esquentou aí, Sérgio? Durante a madrugada estava bem frio, viu? Caiu bem a Verdade. temperatura, agora 20 graus. Mas o céu está bem coberto. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Foi um transtorno essa tempestade de ontem. Não foi a chuvinha forte, não, viu, João? É uma tempestade mesmo. Ventos fortes, 85, 90 quilômetros. Teve áreas aqui, como por exemplo, na região do Pacaembu, onde tem o estádio do Pacaembu. Todas aquelas mansões tiveram as telhas, né, arrancadas com a força do vento, árvores caídas pela cidade de São Paulo, até mesmo o saguão do aeroporto de Congonhas aqui ficou alagado, não foi interrompida a operação de pousos e decolagens, mas parou naquele instante porque tinha muita chuva forte. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas aí com queda de árvores, em carros, enfim, essa situação toda. E hoje a temperatura não deve passar, né, do máximo de 22 graus. Está chovendo um pouquinho, garoa, e depois fica um pouquinho mais firme, mas o céu está bem carrancudo, bem carregado nesse momento aqui na capital paulista. João Batista. Muito bem, e a Folha está confirmando que realmente que o Lula se encontrou com o Trump, Trump se encontrou com o Lula. O Trump até falou que ele sentiu uma excelente química com o Lula nesse rápido contato lá nas Nações Unidas e que o próprio governo brasileiro está confirmando que semana que vem o Lula deverá se encontrar com o Trump depois desse encontro. É bom, né? É bom para todos nós, bom para a própria humanidade, né? Que esse conflito seja sanado e os pontos de vista sejam resolvidos, né? É a nossa torcida, sempre continuamos defendendo aqui a visão do Trump, a visão do empreendedorismo, né? Nos livre desse peso chamado Estado, senhor Trump, comandado aí, esse peso estatal comandado pelo Lula. Infelizmente, nós precisamos dessa ajuda, porque essencialmente, a briga é pela narrativa. Isso que eu estou dizendo aqui é pouco, é pequeno, perto da grande narrativa que domina a sociedade brasileira, principalmente pela grande mídia, pelas televisões, rádio. Onde você liga, tá lá o Lula falando, é Lula, é Lula, é Lula. Domina, é um massacre. Se a gente não conseguir manter a cabeça fora do alvo, fora da bolha, a gente entra na conversa deles. Então, o problema hoje no Brasil chama-se narrativa, e eles mantêm essa narrativa há muito tempo, né? Estão dizendo que o Haddad fez um discurso contra o Bolsonaro, como se eles nunca estivessem no poder. Estão há 30 anos no poder, nos entregando essa miséria que aí está. Daqui a pouco a nossa enquete vai falar exatamente sobre esse problema desse predomínio da mídia. Mas agora, claro, eu quero mostrar a nossa bandeira aqui. A gente sempre começa o programa focado na importância da nossa bandeira como exemplo do nosso país. Queremos um país melhor e nós temos certeza que isso vai acontecer, por isso a nossa frase constante aqui na abertura do nosso programa: o Brasil vencerá. E essa certeza é baseada principalmente no trabalho dos nossos amigos produtores rurais que não desistem. Então, dito isso, o Brasil vencerá. Passo a mensagem para o Gleidson Ricardo, nosso editor, para dizer: vamos em frente, Gleidson, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 23 de setembro de 2025. Agora, os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. O tempo choveu muito ontem, choveu bem no Paraná, choveu bem em Curitiba. Hoje o tempo já abriu, né? Tempo aberto, sol voltou, fresquinho de manhã, 7, 8 graus aí pela manhã. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago hoje. Já passou o susto da Argentina, aparentemente está na calmaria, está com um olho lá em Chicago, está com outro olho lá em Nova York, né, na reunião da ONU. Isso também influencia no mercado financeiro, né, o discurso do Putin, do Trump.
tem influência geral aí sobre a economia. Mercadão aí segue de lado, aqui no Brasil também, muito de lado, poucos negócios, produtor começando a ganhar ritmo de plantio. Daqui a pouco nós vamos comentar isso aí tudo no Tempo e Dinheiro. E aí, como é que tá no Mato Dentro, João Batista? Muito temporal por aí? Parece que São Paulo tá sofrendo com o clima. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Tivemos hoje geada aqui no sul e o tempo começa a melhorar no centro-oeste e a chuva avança um pouco mais ao norte. Vamos dizer assim, uma semana de inverno na primavera. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, baixa liquidez nessa reta final do mês de setembro. No mercado atacadista de carne segue enfraquecido, segundo inclusive a apuração feita pelo próprio CPEA. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as cotações do mercado do boi gordo, mas antes aquele giro. Primeiro pela Bolsa de Chicago, também na Bolsa de Nova York. Hoje só o café em Nova York devolve parte dos ganhos, porque todas as outras commodities, inclusive petróleo e ouro, apresentam variação positiva. Nesse momento, a soja segue em alta de 0,28% em Chicago a $10, 12 mais 50. Milho negociado com alta de 0,92% a $4, 24,87. Trigo alta de 1,89 a $5, 19,62. Em Nova York, o café recua 3,35% a 355,10. Açúcar a 15,50, 1,97 de alta. Algodão a 66,61, alta de 0,59%. Está aí o petróleo, alta de 2,26% aos $63,68 o barril. Ouro na escalada praticamente semanal, batendo novas altas, aí $3.812,40 por onça Troy, sobe 0,99%. Ouro sobe no mercado internacional. E o dólar? Nesse momento, negociações com a moeda norte-americana, ontem subiu, hoje cai 0,78% a R$ 5,29 mais 30. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, voltou a bater uma nova máxima, portanto, 146.551 pontos. O índice Bovespa bate mais uma máxima nesse ano, uma máxima histórica nas negociações da Bolsa. Quanto ao mercado, vamos lá com relação ao café, a soja primeiro, né? Soja $10, 12,12, confirmando alta de 0,21% para o novembro. O café em Londres, negociações nesse momento em linha com Nova York, $4.186 por tonelada, a queda de 2,58%. Em Nova York, queda também confirmada de 3,93% a 352,95. Neste momento, o café recua, portanto, em Nova York. Já nas negociações no mercado do boi gordo, lá na B3, que a gente observa todas as posições. Setembro está ficando no retrovisor, mas está ali 313,50 por arroba, queda de 0,56%. Outubro, 307,20, 0,45 de queda. Novembro, R$317 por arroba, 1,09% de queda. Dezembro, 322,25, queda de 0,82%. Quanto ao mercado físico, hoje, 9 praças em queda. A referência de São Paulo ainda permanece ali nos R$300,50 no boi comum a prazo. Em São Paulo, Barretos, Araçatuba, norte do MT 290,50, sudoeste do MT 285,50, Cuiabá 290,50. Daqui a pouco, Tiago Bernardino, direto CPEA, Iberville Neto, direto de Bebedouro, comentando o mercado do boi gordo nesta terça-feira. João Batista. Pois é, e agora acaba de sair a frase que Trump fala a respeito do breve encontro que teve com Lula ali nas Nações Unidas. O Lula discursou, o Trump foi discursar, se encontraram no corredor e trocaram um aperto de mãos. E o Trump disse isso, aspas, está na Folha. Eu só faço negócios com pessoas das quais eu gosto. Eu gostei dele e ele, Lula, de mim. Pelo menos por 30 segundos tivemos uma química excelente. E isso é um bom sinal, aspas. Ele só pode se dar bem se trabalharem com a gente, diz Trump ao Lula. Eles, Lula, né, os brasileiros, só pode se dar bem se trabalharem com a gente, disse Donald Trump. Pá. Botou a pauta na discussão que ficou marcada para a semana que vem, segundo o próprio governo brasileiro. Vamos ver
no que vai dar, mas eles, Lula e seu governo, só pode se dar bem se trabalharem com a gente, disse Trump. O problema dessa frase agora é as interpretações da mídia brasileira, a narrativa. Eles impõem, eles dominam, né? E é disso que se trata, porque, como eu já disse na abertura, a gente vive sufocado pela narrativa deles, né? E só quando a gente vai ver os fatos, vai ao campo, vai às cidades, vê a realidade, que a gente fala, pô, não é bem isso que estão dizendo. Então você também comprova isso. Então o nosso problema nesse instante é o domínio, o predomínio dessa mídia negativa de esquerda que tentam fazer a cabeça dos brasileiros. Por isso, a nossa enquete está perguntando para você que nos assiste aqui no Tempo e Dinheiro. Olha a enquete aí. Para a sua informação, em quem você confia? Na Rede Globo ou nas outras TVs? Na Folha de São Paulo ou os outros jornais? Estadão, o Globo e assim vai? Terceira alternativa, na mídia local, no jornal local ou jornal regional, nos estados? Ou, por fim, nas notícias da internet, nas notícias como a nossa aqui, nas mídias sociais? Em quem você confia? Pergunta 1, né? Opção 1, Rede Globo, como exemplo. Opção 2, Folha, como exemplo. Opção 3, Jornal Local, como exemplo. E opção 4, Notícias da Internet. Precisamos da sua participação, precisamos da sua orientação para nós aqui, para nós apurarmos a nossa editoria e o nosso discurso, a nossa narrativa aqui no Tempo e Dinheiro. Então, vote. Você que está, como eu sempre digo, em outras plataformas, dê uma rápida entrada no YouTube, porque essa é uma enquete exclusiva do YouTube, mais fácil pelo celular, ali você vota e retorna para a sua plataforma de preferência. Também, como sempre fazemos nesse momento aqui, é lembrá-lo que nós temos um serviço específico, especial, fantástico, voltado para o agro brasileiro, que é um aglomerado, um conjunto, uma comunidade de grupos, 15 grupos do agro para você. Você que gosta só de pecuária, tem um grupo de pecuária. Você gosta só de clima, tem lá sustentabilidade, política, e assim vai, 15 grupos. Ou você fica com todos. Como é que você faz para ficar com todos? Assine o Clube do Tempo e Dinheiro. Você recebe todas as alternativas, ou todos os grupos, ou escolhe o seu, fica ali, ganha também o nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde tem uma parte exclusiva com informações de pecuária, do CPEA, e assim vai, olha, informações específicas para você. No grupo da soja, por exemplo, nós temos uma informação preciosíssima, exclusiva, única, que é os prêmios nos portos. Então, se você vai negociar, vai nas trades e põe, né, e ganha os prêmios, quando está positivo, evidentemente, lá nos portos. Como é que está? Quanto está valendo? Veja lá no clube. Ingresse, você tem 7 dias grátis para entrar no clube. O telefone está na tela, 199-9813-2915. Você ajuda o Tempo e Dinheiro sendo assinante, nós, em troca, lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. 199-9813-2915. Mande uma mensagem, a dona Leia da Luz, que coordena esse serviço, vai te colocar no nosso grupo, vai ficar muito feliz com isso, e nós também, e com isso nós vamos em frente. Dito isso, vamos agora às notícias do agro, vamos às manchetes do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural. Açúcar CPEA, preços médios do açúcar cristal negociado no mercado spot de São Paulo registram forte recuperação nos últimos dias. Etanol CPEA, indicador do hidratado, tem nova queda, do anidro também recua. Feijão CPEA, movimento de alta no preço é generalizado, tanto para o carioca quanto para o preto. Trigo CPEA, além da colheita, queda externa e do dólar, reforçam pressão sobre os valores, segundo o levantamento feito pelo CPEA. Cebola. Levantamento realizado pela equipe Hortifruti CPEA mostra que os preços médios da cebola estabilizaram, mas seguem em baixos patamares. E, na sequência, as manchetes, as principais manchetes das principais notícias da economia, da política no Brasil e no mundo. É com você, Sérgio. Da Revista Oeste, Hamas vai pedir 60 dias de cessar-fogo a Donald Trump. Em troca, a organização terrorista pode liberar metade dos reféns israelenses. No antagonista, Trump recebe Milei em Nova York para selar apoio dos Estados Unidos.
Reunião ocorre após promessa de socorro financeiro que fez ativos argentinos dispararem. Da Folha de São Paulo. Governo Trump cancela visto de ministro de Lula, de chefe de gabinete de Moraes e de mais 5. Estados Unidos devem anunciar mais cancelamentos de vistos após condenação de Bolsonaro. Do Poder 360, PGR diz que 8 ministros do STF tiveram vistos revogados. Denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo afirma ainda que Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes perderam seus vistos diplomáticos. Da CNN, Dino diz que espera a atuação da justiça americana para rever sanções. Em nota, o ministro Flávio Dino prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e Viviane Barsi, alvos da Lei Magnitsky. Da Jovem Pan, Temer diz que será necessário repensar toda a proposta de anistia após sanções dos Estados Unidos contra a esposa de Moraes. Segundo o ex-presidente do Brasil, é necessário, entre aspas, deixar a poeira sentar e retomar o assunto mais adiante. Do jornal Globo, Malu Gaspar. Após novas sanções da Magnitsky, Mota rejeita Eduardo Bolsonaro para líder da minoria. Cargo liberaria deputado de registrar presença e não ser cassado por faltas. Do Metrópolis, CPMI decide prender carregador de mala do careca do INSS. Rubens Oliveira Costa, apontado pelas investigações como, entre aspas, carregador de mala do careca, foi acusado de ocultar documentos. Da Gazeta do Povo, Senado adia a discussão sobre teto da dívida. Proposta abre risco de calote e enfraquece o Banco Central. Essas notícias aqui mais me chamou a atenção, e continua chamando a atenção de todos vocês, é a reaparição de Michel Temer na discussão. Do nada, surge o Michel Temer botando o dedo aí, dizendo que seria necessário repensar a proposta da anistia. Quem está perguntando? Ele lidera quem? Né? Botou o pijama e vem dar palpite onde não foi chamado pela população? Enfim, o que está em discussão, a lei da anistia, é a nossa situação econômica. Mas veja primeiramente a manchete da Gazeta do Povo. Manobra para barrar a anistia sofre resistências da esquerda e também da direita, claro, e pode travar votações. Enquanto que, de novo, a nossa tese hoje é a mídia tentando passar pano e dar como resolvida a questão da anistia. Lá no Congresso há uma independência, tanto da esquerda, como diz a manchete da Gazeta do Povo, e principalmente da direita, que não aceitam mudar a discussão. O foco é na anistia, como nós provamos ontem aqui na nossa enquete do Tempo e Dinheiro. Anistia ampla, geral e restrita, como querem a maioria das pessoas. Como a dignidade, né, pedem. Como a dignidade pede. Anistia principalmente para aquelas senhoras, né, que estavam portando Bíblia, né, lá no 8 de janeiro, e o pessoal disse que aquilo ali era um atentado contra a democracia, que era uma tentativa de derrubar um governo. Derrubar o governo você faz com tanque, não com Bíblia. Agora, a nossa questão mesmo é a economia. A CNN está dizendo que o cenário exige juros significativamente altos por mais tempo, diz o Banco Central. Então, assim, nós vamos continuar sangrando economicamente para manter a gastança do Lula, para manter a tentativa dele de manter a sua popularidade e garantir a reeleição. Claro, né? Você dá o milho, a galinha vai ficar sua amiga. É disso que se trata. É um controle da situação dos mais necessitados. Então, você quebra a perna e depois você dá a muleta. É disso que se trata, essa é a preocupação. E, por fim, os economistas criticam o ministro da Economia, o Haddad, por querer culpar o Bolsonaro. Quer dizer, ao invés dele gastar o tempo falando com economistas e propor como reduzir a dívida, como parar a gastança, como restabelecer a confiança dos investidores no Brasil, fica apontando o problema lá para o governo anterior.
Por isso, a nossa preocupação continua sendo a tradução disso tudo que a gente tenta desfazer aqui no Tempo e Dinheiro, mas que a grande mídia sufoca a sociedade com a sua informação, entre aspas, né, que impõe a mídia a sua visão de esquerda para a sociedade. Novamente, nós estamos perguntando e vamos para a nossa enquete. Em quem você confia? A nossa enquete está perguntando. Pode colocar aí, Gleidson. Para a sua informação, em quem você confia? Na Globo, ou seja, nas TVs? Você confia, a opção 2, na Folha ou nos jornalões? Opção 3, né, na mídia local, nas rádios, na sua TV local? Ou você prefere nas notícias da internet? Está aí, ó, 166 pessoas já votaram, é uma prévia, a primeira prévia do dia. Notícias na internet, 84%. Ninguém confia mais nos jornalões, é um discurso só, por isso que a gente fica enraivecido de abrir o Estadão, a Folha, o Globo, de ver só um discurso. Não existe equilíbrio. A Rede Globo tem 5% das preferências, a Folha tem 4%, os jornais locais têm 6%. E as notícias na internet, 85%. Óbvio, é assim que pensa a população brasileira, é assim que pensa aqui a maioria dos nossos telespectadores aqui do Tempo e Dinheiro. Essa é a posição do Tempo e Dinheiro. Liberdade de expressão, né? Equilíbrio e informação livre. É assim que a gente avança. E vamos em frente. Notícias do Tempo agora com Sérgio Braga. Destacamos na abertura desta previsão do tempo, Metrópolis falando sobre o clima, as temperaturas despencaram no sul, chuvas intensas sendo registradas em várias regiões. O INMET emitiu, inclusive, um alerta de perigo devido à possibilidade de temporais aqui na região sudeste, no sul, no centro-oeste e parte também do norte do país. Já o Grupo Zero Hora, chuva dá uma trégua, mas o frio volta ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Uma massa de ar polar vai fazer com que as temperaturas mínimas cheguem até 5 graus e pode formar ou favorecer a formação de geada nas áreas serranas. Já o governo de Minas Gerais alerta, distribui inclusive falando sobre a possibilidade de tempestades, vendavais, granizo em parte do estado até amanhã, até essa quarta-feira. Esse aviso vale principalmente para o sul do estado, em regiões como Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, Oeste, região central mineira, Campo das Vertentes, Zona da Mata, região metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, esse alerta do governo de Minas Gerais. E Mídia Max mostra um vídeo mostrando exatamente um tornado, um forte tornado que atingiu a região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Dá uma olhada nessas imagens, inclusive um trechinho desse vento, desse tornado que atingiu até 115 quilômetros por hora. Aí a gente mostra alguns registros que foram feitos e distribuídos pelos internautas, inclusive destacando esse vento forte aí pegando na beira da rodovia, ventos que chegaram até 115,6 quilômetros por hora, rajadas de vento, portanto, que levaram muita preocupação e, lógico, riscos aí com relação não só a problemas econômicos, mas problemas também relacionados a possíveis vítimas. Infelizmente, não houve registro de vítimas. Mapa do INMET mostra a situação das chuvas em todo o país. Esse corredor de umidade na faixa mais escura, em verde, chega do norte, atravessa a região centro-oeste, pelos estados de Mato Grosso, parte de Tocantins, Goiás também, parte da região central de Minas Gerais e vai até o estado do estado do Espírito Santo, ali, o sul da Bahia, e chuvas também um pouco mais comedidas, um pouco mais amenas na região sudeste, parte do estado de São Paulo, também a região norte do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está ali, né? E chuvas também na região norte, com um pouco mais de tempo mais firme nas capitais do Nordeste. Agora, em tempo real, a gente observa o mapa mostrando essa chuva que vem descendo da região norte do Brasil. Aqueles pontos mais avermelhados são chuvas intensas sendo registradas nesse momento, e essa chuva passa pela região centro-oeste, estado de Minas Gerais, vai para o Espírito Santo, passa pelo norte também, pelo sul da Bahia, e segue em alto mar, mas se concentra sobre a região centro-oeste em alguns estados nesse momento. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá.
A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 24, até a próxima terça-feira, com alerta do IMET sobre a possibilidade de temporais na região sudeste, sul, centro-oeste e parte do norte do Brasil. Corredor de umidade, a partir desta quarta-feira e quinta-feira, segue vindo da região norte, estacionando sobre a região centro-oeste, atingindo a faixa leste do nordeste, litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também da Bahia, e a parte da região centro-oeste, a partir do dia 27, região centro-oeste, a partir do próximo sábado, começa a ter um pouco o tempo mais firme. A região sul tem a proximidade de uma nova frente fria a partir do domingo, que segue com chuvas intensas vindas do Paraguai e da Argentina sobre o estado do Rio Grande do Sul no próximo domingo e segue estacionado sobre o estado, avançando indo para alto mar a partir do dia 29. A região sudeste e centro-oeste, parte do sul, a partir do dia 30, fica com tempo firme, chuvas registradas apenas e intensas na região norte no dia 30 e na faixa leste do nordeste e as principais capitais nordestinas com chuvas pontuais nesse período. E agora vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui nos próximos 5 dias. A chuva diminui bastante aqui no sul por causa da entrada dessa massa de ar frio. Essa chuva que vocês estão vendo aqui provavelmente vai ser no sábado, quando uma frente fria começa a chegar aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Aqui a circulação de umidade do oceano, principalmente Santa Catarina, Paraná. Aqui um pouco ainda é resultado da frente hoje e um pouco de circulação mais acentuada. E aqui a frente fria que vai estar, vamos dizer assim, parando com um deslocamento lento. Tu vê que tem chuva também aqui na área de Minas, o que é muito bom. É início da estação chuvosa. Então não vão querer chuvas de 50 a 100 milímetros a Bangu, não. Ela começa gradativamente. E torcer para que os eventos de granizo sejam no meio do mato. Também tem chuva aqui no Goiás, uma chuva mais consistente aqui na metade norte do Mato Grosso, Rondônia, centro-sul do Pará, Amazonas, Acre e até aqui alguma coisinha no oeste de Roraima. Nessa parte aqui do norte, pouca chuva. No interior do nordeste também pouca chuva, mas aqui no litoral. Então, na área do café, a chuva começa a aparecer em São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, aqui no Espírito Santo e áreas da Bahia. E aqui de 31 a 7 de outubro, nós temos, de 23 a 7 de outubro, nós temos aqui a chuva nos 15 dias. Bastante chuva aqui, ó, na parte da Amazônia, pegando Amazonas, Acre, Rondônia, boa parte aqui do Mato Grosso, Pará, Roraima, e aqui pouca chuva nessa parte do leste da Amazônia. Uma boa chuva também no Tocantins, melhor a chuva aqui no Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente o centro, o sul e o oeste. São Paulo deu uma diminuída em relação à rodada de ontem, Minas também, mas está indicando chuva, Rio, Espírito Santo, litoral da Bahia, e aqui no interior do Nordeste pouca chuva. Já teve algumas pancadas ontem e pode ter algumas pancadas hoje também aqui no extremo oeste da Bahia. Aqui no sul, uma chuva também mais consistente no Paraná, Paraguai, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina e sul do Paraguai. Então está indicando aí um bom volume de chuva nessas áreas. Na anomalia nós temos o quê? Anomalia negativa aqui por causa que está entrando agora essa massa de ar seco. Vamos ficar aqui sem chuva nessa terça, quarta, quinta, sexta, boa parte de sábado. Alguma chuva entre 28, 29, 30, 1 de outubro. Depois volta a secar e volta a ter chuva lá no finalzinho do período, lá pelo dia 7, 6, 7 de outubro. Por isso que fica com a anomalia abaixo do normal, mas não, boa parte da região sul é até bem-vinda para dar uma secada no solo. Aqui também por causa do período de tempo seco vai ter, mas tem chuva. Tem chuva agora, dá uma parada e volta de novo. E aqui a chuva ganha corpo entre a Amazônia, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Aqui chove bem e nessa parte aqui da Selva e Pernambuco. A temperatura nós vamos ter o quê? Aqui, por causa da chuva, diminui o calor. Toda a área central do país vai ter um pouco de entrada de frio e a chuva diminuindo rapidamente o calor, sem aquele calor absurdo que estava tendo, porque começou a entrar chuva. Entrou chuva, entra umidade. Entrou umidade, uma parte da energia do sol é voltada para fazer nuvens. Diferente quando é época seca, onde toda a energia é usada para aquecimento. Agora nós temos o quê? Um pouco de ar frio, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje deu 7, 8 graus em algumas cidades aqui ao sul. Fez frio aqui no sul, deu geada aqui entre Guarapava, Palmas, com temperatura negativa.
Deu geada aqui em Santa Catarina, Planalto Norte, Centro, Oeste, Planalto Sul. Topo do Rio Grande chegou a 0 grau em Soledade. Em Bom Jardim deu meio grau negativo. E vai fazer frio também. Pode ter geada aqui, ó, nesse sul de Minas aqui, um pouco abaixo da Serra da Mantiqueira. Pode ter mínimas ali no sábado, de sexta, sábado, domingo, entre 3, 4, 5 graus. Vai fazer frio em toda essa região aqui, sexta, sábado, domingo. Agora é aquele frio mais constante. As tardes serão frias aqui no litoral do Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, nessa quinta, sexta e talvez sábado. Então essa semana lembra tudo menos primavera. Lembra que nós estamos mais no inverno. De manhã frio, de tarde agradável e de noite esfria. Então o frio predomina no sul, sudeste, parte do centro-oeste e também esfria aqui na Bahia. A próxima madrugada aqui no sul vai ser fria também. Então nós teremos temperaturas negativas em algumas áreas de Pomar. Hoje já deu meio grau negativo em Bom Jardim, só não foi mais frio porque ficou entre nublado, limpo, um pouco de vento. A próxima madrugada vai ser mais calma. De agora até sábado, o pessoal aqui vai ter que monitorar para evitar algum prejuízo. E provavelmente lá pelo dia 2, 3 e 4, outro frio também vai estar chegando aqui no sul. Voltamos amanhã. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito bem, doutor Ronaldo. Olha aqui, então assim, em resumo, nós vamos acordar amanhã de sábado, às madrugadas, com 10 graus aqui no Mato Dentro. Então vai cair a temperatura, é o frio mesmo que a gente estava sendo informados pelas previsões. Então no sábado, manhãs frias, e novas chuvas depois da de ontem, só aqui para o Mato Dentro, aqui no Sudeste, só para dia 5, 6 de outubro, é o que diz a previsão, as projeções mostrando que novas chuvas 5 de outubro aqui para nós, né? Elas virão lá para o sul, mas para nós dia 5. E falando de safra, o CPTEC do INPE tem 3 mapas mostrando como é que fica a evolução do tempo, que vai balizar, né? Pode assessorar você que está plantando. Veja o que acontece no Brasil entre o dia 24 a 30 de setembro. É clima seco no sul do país, sudeste, chuvas vão predominar em Minas Gerais, como vocês estão vendo, né? Goiás também vai receber. E lembrando que esse mapa aí, o branco, é o clima dentro da média, não é só chuva, é o próprio clima, né? Então, o clima dentro da média entre o 24 e 30 de setembro. O segundo mapa do CPTEC vai do dia 1 a 7 de outubro. Chuvas só no extremo norte, ali Belém, Amapá, o restante do país sem chuvas, sudeste Brasil Central com umidade abaixo da média, no amarelo ali. Vocês estão vendo, 1 a 7 de outubro. E, por fim, o terceiro mapa do CPTEC vai de 8 a 14 de outubro. Chuvas voltam ao sul, com destaque para o norte do Rio Grande do Sul. Brasil Central, desta vez, vai ficar abaixo da média, lembrando sempre que o branco é dentro da média. Só para vocês terem uma ideia, o Agrotempo está mostrando as previsões para os próximos 8 dias. No Rio Grande do Sul fica assim, mostra aí, Gleidson. Aí nós estamos com Paraná. Não, agora, Rio Grande do Sul, beleza. Essa é a previsão para os próximos 8 dias. Passou muita chuva lá, mas Santa Maria ainda vai receber 11 graus, Passo Fundo 25 no acumulado dos 8 dias. Agora, a Santa Catarina, Gleidson. Santa Catarina também, olha aí, pode encher a tela, Abelardo Luz com 36, né? Clevelândia lá em cima com 34, Xanxerê com 30. O Santa Catarina vai ter mais chuva que o Rio Grande do Sul nos próximos 8 dias. E, por fim, o Paraná. Como é que fica a previsão para o Paraná, Gleidson? Cascavel 27, Roncador 36, Umuarama 41, Paranavaí 21, mas Londrina somente 7. Lá embaixo, Francisco Beltrão 33, é o acumulado de chuvas dos 8 dias, segundo o Agrotempo. Aqui é tempo e dinheiro, então, dito isso, vamos em frente. Rápido intervalo, daqui a pouco o Vlamir Brandalize, analisando os preços da soja, do milho e do trigo. É um instante só. Vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal.
aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 23 de setembro de 2025. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai falar conosco, mas dá uma piscadinha na enquete. Como é que está indo aí a nossa enquete? Nós estamos perguntando em quem você confia, em qual origem de informação que você se baseia para tocar o seu dia. Você precisa de informação. Onde você se baseia, em quem você acessa, em quem você confia. Perguntamos item 1, Rede Globo, a gente está dando como exemplo, né, as outras TVs. Item 2, a Folha, mas é Estadão, tal, os grandes jornalões. Item 3, o jornal local, jornais regionais. E item 4, mídia da internet. Notícias na internet está ganhando estourado, né? A Rede Globo tem 5% das preferências, Folha, outros jornais 4%, jornal local, TVs regionais 7%, e notícias na internet tem 84% das preferências na nossa enquete aqui do Tempo de Dinheiro. Está muito bem votado, 352 votos até o momento, temos 1 hora pela frente, hein? 352 votos, exatamente, o Gleito chamou minha atenção. 352 votos nesse instante, você pode votar, sempre a gente indica isso, você que está em outra plataforma, entre no YouTube rapidamente, digite lá Tempo e Dinheiro, e no celular é bem mais fácil de votar na nossa enquete, depois você retorna. Ok, agora vamos ver os preços da soja. Vamos ao foco no nosso, que é o nosso programa. A soja para novembro tem alta de 2,13%, depois da derrocada de ontem. Está valendo o contrato, no último contrato, último negócio para novembro, a $10,12 por bushel. Vamos ver os 4 principais vencimentos em Chicago, como sempre fazemos. Hoje está todo... Estava no vermelho, melhorou, né? Janeiro 10,31, março 10,47, maio 10,61, julho 10,71. Lembrando que aí tem sempre um delay, né? Então, o último negócio 13,02. Agora são 13h13 no horário de Brasília. Muito bem, vamos ver agora os preços na Bolsa Brasileira, na B3. Base Porto, novembro ainda no vermelho, a $22,30 a saca, janeiro 22,81. Alta de 0,48 no janeiro, março sem negócios. Agora vamos levar esses números para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sol brilhando por aqui depois de 2 dias de chuva. E aqui está ardido. E como eu disse, chuva só no dia 5. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica os 3 meses aqui para você comentar.
Mas é sempre bom, antes de falar do mercado, sempre dizer da importância de nós estarmos ao vivo nesse momento para cobrir as notícias quando os preços mudam e a importância da gente refletir as notícias para os produtores se informarem e formarem o preço no seu bolso, na sua casa, na sua propriedade. Agora há pouco nós falamos que o Trump encontrou com o Lula ali no saguão, né, no púlpito ali das Nações Unidas, se trocaram um aperto de mão e, segundo consta, o Trump disse que eles vão se reunir, o Lula e o Trump vão se reunir semana que vem. Isso é bom para os negócios, Vlamir? Olha, é bom agora definir, né, como é que vai ficar a situação de tributos aí do Brasil. É importante o Brasil se situar como sendo o Brasil, né, não se situar pensando que é uma China da vida, né, João, porque o peso nosso para a economia americana é muito pequeno, então a gente tem que ser nessa hora vestir a sandália da humildade, né, João, para a gente fazer bons negócios e não querer superar o topete, né, João? Aquele topete cor-de-rosa lá, então, laranja, né? Então, mas é uma boa notícia para o mercado brasileiro, principalmente setores aí que precisam dos Estados Unidos, né, João? Setores, vou dar um exemplo que a gente nem comenta aqui, que não faz parte do programa. Nós somos grandes exportadores de fumo para os Estados Unidos, e o fumo no Brasil é produzido por pequenos produtores. E se seguir essa taxação, o produtor não vai conseguir exportar para os Estados Unidos. E nós vamos ver uma situação bem complicada e de um volume grande de produtores pequenos aqui do sul do Brasil, né, onde que se concentra a produção. Além de outros produtos, né, que vão lá para os Estados Unidos, né? Então, vai produto da Amazônia, vai produto de fruta, vai muita coisa. Não é só os grandes produtos que a gente comenta que seria o suco da laranja, a carne, que são produtos de ponta, né, que entram no mercado americano. Mas isso é importante. Sim. Conversar e começar a andar para frente, né, João? A gente começar a andar, porque o agro precisa ter as portas abertas. Né? Pois é, e aqui a minha batalha é pela narrativa, né? A narrativa da esquerda que eles impõem, né? Eles dominam a narrativa e impõem a visão deles, né? Na esquerda. E, por exemplo, a frase mais contundente desse rápido encontro do Trump com o Lula foi quando o Trump disse, olha, falou para o Lula, dizendo assim, no encontro com o Lula, ele vai se encontrar com o Lula, dizendo que o Lula, ou seja, ele, né? Ele, o Brasil, precisa mais do Trump do que Trump precisa dele, deixou isso claro. Mas qual é a manchete? Manchete do cordão dos puxa-sacos, como o do Randolfo Rodrigues, né, que é o líder do Lula lá no Congresso. Ele disse assim, as para o Randolfo Rodrigues, não há um cidadão no mundo que resista ao charme do Lula. Ah, mas é muito puxa-saco, você não acha, não? Esse Randolfo Rodrigues, para dizer o mínimo, né? João Batista, eu estava vendo pela manhã, o Macron estava puto da vida, o presidente francês, ele estava puto da vida porque a polícia americana trancou as ruas lá onde que estava passando o Donald Trump e fez o Macron ficar parado, desceu do carro, não pôde passar até que toda a comitiva dos Estados Unidos, do Trump, passou, deu um tempo e seguraram o Macron lá, ele estava bravo lá. Nada contra o Macron, mas a questão é de segurança. O homem já tomou tiro 2 vezes, enfim. Estão querendo matá-lo. Nós temos que nos colocar aí na sandália da humildade e ir para as negociações e fazer o possível para diminuir todas essas tarifas. O fato é que vai ter tarifa, todo mundo teve tarifa, União Europeia, Canadá, todo mundo, México. A questão é que tem que ser a tarifa mínima que a gente puder. E quanto melhor a nossa conversa, a nossa negociação, certamente essas tarifas vão ser mais atrativas para o produtor brasileiro. Né? Bom, vamos focar no nosso assunto, vamos ao mercado. O mercado tenta se reerguer, o que está motivando depois dessa derrocada de ontem, que foi o fim das retenções da Argentina. Qual é a sua análise para o dia de hoje, olhando a soja? Olha, João, hoje o mercado está olhando um pouco o dólar em queda forte no Brasil, né? Então, que é o dólar em queda forte no Brasil, não, no mundo, né? Não só aqui. Então, ele deu acomodada, né? Aparentemente, a soja conseguiu suporte. Quase 1% de baixa aqui no mercado brasileiro, né, João? Então, deixa a soja mais competitiva e mais barata para os importadores. A questão da Argentina, aparentemente, já foi ontem, né? Hoje já está no retrovisor.
Já se sabe, né, que o governo argentino estabeleceu a meta, né? A meta é 7 bilhões de dólares nesse pacote de liberações, e parece-me que agora tem a liberação até do setor das carnes também. Então, eu acredito que rapidamente o governo vai conseguir esse caixa que ele precisa aí, e ele não vai afetar no mercado global grande coisa, não. A China vai aproveitar e comprar alguns volumes, né, João? Já se fala aí pela manhã que desde ontem comprou 10 navios, talvez 15 navios, mas isso dá 400, 500, 700 mil toneladas. Não dá 1 milhão de toneladas, provavelmente, de compra chinesa. 1 milhão para quem vai comprar 112 milhões de toneladas, que é a projeção da China, é menos de 1%. Então, isso aí para o mercado é um volume que faz um impacto do dia, que nem foi ontem, e o dia seguinte será que vai ter negociação Estados Unidos e China? Quanto que a China vai comprar? Vai comprar 15, 20 milhões de toneladas nos Estados Unidos? Porque por aqui ele está comprando forte. Continuamos embarcando acelerado, João. Está muito forte os embarques. Nós vamos falar já, então, assim, as consequências para o Brasil. Primeiro, pedindo para o Gleice colocar o dólar, né? Porque isso é disso que importa. O Trump está tentando desvalorizar o dólar para ele vender mais, né? E o real está se valorizando. Veja aí, ó, 5,29, certo, professor? Exatamente, João. Essa questão do dólar, a gente tem que levar em consideração que muita gente só olha o ponto de vista mais da mídia brasileira, que a mídia, que nem você comenta aí, ela é muito de esquerda, né? Então ela mete muito cacete no Trump, mas na realidade ela esquece de comentar, né? Os Estados Unidos estão batendo o recorde de arrecadação. Em função dessas tarifas, a arrecadação do governo americano é recorde histórico, vem batendo recorde em cima de recorde. A inflação está controlada, dá para ver que o Banco Central americano ele é independente, ele baixou juros, vai baixar de novo, provavelmente mais 2 vezes nesse ano, seguindo a lógica da economia americana está andando bem, então não precisa juros altos. Então o juro provavelmente ali no fim do ano vai estar perto de 3,5% ao ano. E isso faz com que o dólar saia dos Estados Unidos e migre para o mundo, e automaticamente saindo o dólar, não entrando nos Estados Unidos, o dólar cai. Essa é a lógica que o mercado de dólar está se mostrando nesse momento. Então, o mercado de dólar frágil, com possibilidade de queda ainda maior. Lembrando que nós não só seguimos o mercado internacional, né, da moeda, da situação econômica americana, mas aqui dentro também tem a questão fiscal, né? O nosso governo está com as contas bem complicadas. Então, às vezes está caindo lá fora e aqui dentro também não segue a mesma lógica. Hoje está caindo porque o mercado externo está animado, está caindo o dólar lá fora, as bolsas estão batendo recorde e automaticamente aqui dentro também situação bem privilegiada, a moeda americana mais frágil hoje. Isso acaba derrubando a cotação da soja, né, João? Nos portos aí um pouco mais fraco hoje. Tá bom, o fato é, a pergunta é isso, o que importa para o produtor brasileiro, que em sua grande maioria está plantando hoje, aproveitando as chuvas que entraram, né, 50 milímetros, puxa vida, e estão plantando. Qual é a sua observação aos produtores? Olha, João, quem não vendeu nos cavalinhos encilhados que passou agora ele está perdendo valores. Pode que o mercado melhore uma puxadinha para frente, isso é possível. Ainda acredito num pico de alta quando a China voltar a comprar nos Estados Unidos. Mas no momento o produtor tem que cuidar da safra, né? Esse é o momento, né? Porque essa alta de menos de 1 ponto aí que está dando hoje não é atrativo para valores, porque nós estamos crescendo 1 ponto aí em Chicago, enquanto que o dólar está caindo 1%. Então não está compensando, né? Muito bem, então assim, prêmios, você disse que os prêmios continuam firmes ainda, o Cavalinho não foi embora? Falou tanto ontem do Cavalinho. Sim, os prêmios também, João, estão bons, porque continua tendo espaço em navios que estão sendo programados, que está chegando, sempre tem um pouquinho de espaço para completar navio. Então isso vai mantendo os prêmios curtos aí de 185 a 195. Mas os prêmios lá do ano que vem já estão mais frágeis, de 25 a 40, né? 50, alguns mais curtos, 50 no meio do ano. Mas ele está mantendo os prêmios. Isso é interessante mesmo em momento em que alguns compradores estão olhando para a Argentina, né? A Argentina vai vender soja, vai vender farelo, vai vender óleo aí nessa fase agora de zero retenções, retenções zero, né, João? Então, assim, na tela tem o telefone para você saber dos prêmios, uma informação exclusiva
né? É fundamental você ter essa informação antes de negociar, porque são diferenciais no preço. Você consegue lá nas traders, mas para você conhecer, ter essa informação, entre no clube. Então, o telefone aí, 199-9813-2915, você tem 7 dias grátis para experimentar a nossa rede de informação, né? Uma comunidade de informação, 199-9813-2915. Mande uma mensagem de zap, a dona Leia retorna para você. Bom, Vladimir, o CPTEC, nós mostramos aqui como é que fica a projeção até 15 dias à frente, né? Praticamente um mês. Mas agora nós vamos mostrar a previsão do CPTEC para o trimestre. Então, outubro, novembro e dezembro. Temos esse mapa aí. Eu queria que você olhasse, fica aí olhando para baixo. Olha para o mapa aí. Olha. Acabou de cair os prêmios, Agora em notícia fresquinha, caiu os prêmios 10 pontos agora. Nessa parte aí da 1 da tarde em diante, 10 pontos a menos que de manhã. Cara, vamos lá. É bom a gente quiser, bom, né? A gente está em cima da pinta, né? Up to date, né? Em cima da notícia. Mas vamos lá, olha o mapa do CPTEC, é a previsão de clima com chuvas, e claro, dentro para outubro, novembro e dezembro. Essa é a configuração, bem tradicional, né? Para essa época do ano, né? Com menos chuva, abaixo da média, lá na Bahia, no Piauí, no Tocantins, no Pará, né? Enquanto que a parte branca, Mato Grosso, é dentro da média das chuvas do ano para essa época, outubro, novembro e dezembro, enquanto que Minas Gerais, São Paulo um pouquinho, Paraná e também o Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí, né? O sul do Paraguai também, o leste do Mato Grosso do Sul, com chuvas dentro, um pouquinho acima da média, de 50 a 100 milímetros no trimestre, pessoal. Mas é um bom prognóstico para a safra, não é não, Vladimir? João, até animou esse novo mapa, porque eu estive no Rio Grande do Sul alguns dias atrás, e a preocupação deles é que voltasse aí o problema do corte das chuvas até o final do ano. E esse mapa está dando sinais aí que vem chuvas até um pouquinho acima da média, chuvas boas. Então, o pessoal está arrancando com o plantio. Então, é uma condição boa, principalmente para o Rio Grande do Sul, que sofreu muito nos últimos 3, 4 anos, né, João? Então, agora é importante ele escolher uma boa safra nessa condição de clima aí, com um quadro de umidade, chuvas adequados, né? Lá para cima, se a gente olhar outubro, novembro, dezembro, as chuvas mesmo boas ali do Tocantins para cima é de novembro em diante, né, João? Porque por isso que é acumulado, né? Boa parte de outubro, eles não têm chuvas, é normal novembro, dezembro em diante. Então, como é acumulado de 3 meses, então você tira outubro e parte do novembro, você vai pegar um mês de chuva. Então, é um volume pequeno. Provavelmente lá para cima também a condição vai vir para o normal, de final de outubro em diante, chuvas regulares, novembro, dezembro. E aí sim, normaliza, né? Mas a boa notícia é para o sul aí, principalmente para o sul, essa condição aí de chuvas nesse trimestre boas, que vai dar a condição da safra arrancar bem e ir até o fim do ano com boa umidade no solo, né? A graduação está embaixo da tela, né? Pode botar de novo, Glito, só para eu especificar aí, você vê a quantidade menos e mais, tal. É a ilustração feita pelo CPTEC, lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que congrega todas as informações. Previsão do acumulado. Combinado? Combinado. E quem está feliz com tudo isso também é o seu amigo Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte, ali para cima de Sorriso, onde não está faltando chuva para ele plantar. Veja o vídeo do Moacir. Bom dia, João Batista. Agora é dia 23, 8 horas da manhã, já estamos aqui no meio da lavoura, dando uma olhada. Deu uma garoazinha bem leve hoje cedo e o tempo está carregado um pouco, mas eu acredito que só de tarde. Aqui é onde nós plantou sexta-feira, dia 19. Tá aí, ó, já tá nascidinho já assim. Não tudo, mas vai nascer, que é uma beleza. A umidade está muito boa, ó. A umidade está boa. E vai nascer bem. Valeu? Um abraço, meus amigos. Se valeu, hein? Aqui a gente mostra a semente, né? Mostra a cobra e taca o pau em cima e tal, mostra a semente. Legal, né, Vladimir? Mais uma vez, uma safra benéfica, tudo pelo menos está mostrando, né? Está encaixando bem lá, estamos torcendo aí que
que ele tem uma boa safra, né? Como teve essa última safrinha de milho também dele, no reality show Moacir Guarneri aí dessa temporada foi muito bonita as Olha lavouras que ele lá. mostrou. E agora estamos torcendo que venha a safra de soja aí também, que traga um reality show aí com safrinha cheia, safra de soja cheia. Ô, Moacir, colher 90 sacos para frente, hein? Senão perde aqui para nós aqui do Paraná. Se não mandar os vídeos, pode passar no RH, né? Tá combinado, né? Tem que mandar vídeo. Viu? Vamos lá, João, sempre pra no horizontal. fechar. Vamos lá para o milho, vamos lá para o milho. Tá com pressa? Não, antes Olha, do milho, a notícia da safra americana, o USDA anunciou nessa semana aí a maturação, 61% da soja americana está em maturação, a média histórica é 69% da safra já está colhida, João Batista, a média é 9%, Illinois 9% e Iowa, os dois maiores produtores, 4% colhido da soja, safra evoluindo. Leve queda na qualidade, essa semana a qualidade da lavoura americana caiu um pouquinho, está com 61% de boa excelente, ela é uma lavoura regular, não é uma lavoura muito boa não, porque o ano passado tinha, nesse momento, 64% de lavoura boa excelente. Então a safra está evoluindo, indo para a fase final. Esse é o quadro americano, João. muito bem, vamos ver o milho agora. Vamos falar para o milho, que o tempo está, nossa senhora, está já estourando, já estouramos o tempo, nem entramos no milho ainda. Mas o milho, lá em Chicago, está com leve alta, o dezembro, 4,24 dólares por bushel, março, 4,40, o maio, 4,50, julho, 4,55 em alta o milho americano nos Estados Unidos. Milho brasileiro, na B3, base Campinas, no vermelho, hein? Oxe. Novembro, 66,19, janeiro, R$ 69,12, março arredondou 72, Vlamir, e o maio 70,94. Explica aí. Vamos pegar a B3. A B3 hoje, a única coisa que tem a B3 é o dólar, com quase 1% de baixa, né? Então isso está influenciando no investidor aí na B3. É dólar em queda com relação a milho, efetivamente. Hoje o milho do Porto está 50 centavos melhor que ontem. Então ele melhorou o prêmio no Porto, ele melhorou Chicago, né? Levemente melhor, né? 2 pontos aí ontem. O que perdeu ontem, o milho hoje está ganhando já lá em Chicago, está equilibrado, vamos dizer assim. Então não está tendo perdas na semana. Então a B3 é dólar em queda, basicamente é esse momento, o movimento aí dos investidores. Alguns investidores liquidando posição da B3, entrando nas ações, no restante da bolsa, né, de outros ativos. Mas o quadro da B3 é basicamente dólar, sem novidade específica, porque o mercado interno começou a ter demanda local, mas a B3 olha dólar, sim, olha Porto, olha Chicago, olha interno, mas hoje com dólar nessa queda forte aí, está entrando dólar, está liquidando aí. Já lá em Chicago, o mercado já esqueceu essa questão da Argentina, porque a Argentina para o milho não reflete grande coisa, porque a retirada das retenções é 9,5%, também não impacta tanto no volume da exportação da Argentina em adicional. Pela manhã, o USDA anunciou a venda de milho americano para o México, se não me engano aqui, tá? Então teve compras de milho pelo México nos Estados Unidos, isso também é um fator positivo, e a queda de ontem foi correção, hoje está uma correção técnica, vamos dizer assim, João, porque o milho está barato, então os fundamentos do milho são bons. E quem está corrigindo mais ainda é o trigo, né? O trigo está puxando mais e está ajudando o milho nessa terça-feira, depois de passar do susto de ontem da Argentina. E dólar barato no mercado global ajuda todas as commodities agrícolas. Isso também é um fator que fortalece as commodities em alta, né, João? Mas você disse que o prêmio na soja estava caindo no Brasil lá, você olhou para baixo e viu, né, caindo 10 pontos. E no milho, como é que estamos? Não, no milho ele está positivo, está mantendo o milho. O milho está com prêmio melhor, 120 a 140 acima de Chicago. Ótimo o milho está momento. prêmio positivo. E Ótimo. com relação a milho, só para fechar o milho aí com o externo, vamos lá, a maturação, 56% do milho em maturação, colheita 11% nesse momento, João, e a média é 11%, e lavouras de milho em condições regulares, né? Tá dentro do normal, né? Tá tudo sem problemas, 66% das lavouras entre boa e excelente. A safra vai fechando
do milho americano dentro de uma condição normal, vamos dizer assim, uma safra normal. Estados importantes como em Iowa está com uma safra muito boa em qualidade e produtividade que está saindo. Então, safra fechando também no milho sem grandes gargalos, João. Essa é a questão. Bem provável que vai colher aí mais de 420, 425 milhões de toneladas ou acima. Maior safra da história americana, mas o mundo precisa, né, João? Temos que olhar o global, né? A demanda de milho no mundo nesse ano é 30 milhões a mais do que está produzindo. O ano que vem, 10 a 15 milhões de toneladas a mais do que está produzindo. Então, o milho tem fundamentos bons dele mesmo. Pois é, então, assim, vai demandar mais, mas tem muito milho, as oscilações, as coisas acontecem, ninguém tem segurança, então, um bom momento para eu sugerir novamente para o senhor e senhora saber dos preços, saber de quanto custa para travar o preço na bolsa, né? Garantir o preço do milho que você está carregando, ou então participar da alta, preço da soja, preço do boi, preço do açúcar, enfim, várias commodities, café. Você precisa saber quanto custa uma operação. Então você liga nesse telefone que é de graça, que é do telefone do Fernando Sofiati, que é um assessor de investimento credenciado pela CVM, que é funcionário do Tempo Dinheiro, está lá na G-Trade. Então, 199-7110-8610 é o telefone do Fernando Sofiati, que ele está lá na boca da safra, que é lá em Cascavel, para saber das operações, e ele te informa quanto custa uma operação. Ligue para o Fernando Sofiati, 199-7110-8610, e seja o produtor rural muito bem informado. Não deixe, né, o melhor preço vazar pelos meios dos seus dedos. Vlamir Brandalize, última mensagem aos produtores antes do tchau. João Batista, vamos de notícia boa, né? O setor aí de soja, milho e carnes, nos dados dessa semana da CSEX, soja e farelo e óleo faturou 14 bilhões de reais em divisas nessas primeiras 3 semanas de setembro. Milho, 5 bilhões de reais e carnes, boi, frango, suíno, 10,8 bilhões. 29,8, arredondando, 30 bilhões de reais entraram na economia brasileira em 3 semanas com soja, milho e carne, João Batista. Quer mais? É isso aí, é o agro puxando as divisas internacionais. Por isso que a gente tem que colocar a sandália da humildade lá fora para conseguir mais clientes e continuar sendo o país que alimenta o mundo, João Batista. E aí vamos em frente. E dizer para os jornalistas de esquerda, principalmente, que fazem essa mídia cruel contra a sociedade, que faça como a gente que está aqui no meio do campo, olhando aqui, ó, a safra que está evoluindo, a cana, as chuvas aqui, respirando no meio da roça e falando tranquilamente, como se estivéssemos na grande redação. Nosso foco é o bem do Brasil, por isso que nós vamos em frente. E agradeço muito a participação do grande brasileiro Vlamir Brandalize. Até amanhã, Vlamir. É isso aí, João Batista. Amanhã meio de semana, quarta-feira, e vamos em frente. E plantio muito correndo bem. Solto pelo Brasil. Muito bem. Olha, daqui a pouco o analista de política Paulo Moura vai estar conosco comentando. Claro que vai fazer referência a esse rápido encontro do Lula com o Trump lá em Nova York, lá na ONU. Mas mais importante são as consequências da lei Magnitsky sobre o escritório do Alexandre, do juiz, do Alexandre, da esposa dele. Porque não é assim. Como é que o Trump mandou avisar, o governo americano avisou a quem que está colaborando com o Alexandre? É assim, ó, quem colabora vai ser punido. Quem colabora é, sei lá, cozinheiro, segurança, motorista. Não, é a esposa e o escritório, porque ali é jogo casado. A gente vai saber disso já com o Paulo Moura. Antes, deixa eu ver o preço do trigo, antes de passar as notícias também do H. Olha o trigo subindo bem. Dezembro sobe 900 lá em Chicago, 5,19 o bushel, o março 5,38, o maio 5,49, julho 5,59. Daqui a pouco, então, a lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, nós vamos repercutir. Vamos ver, também, antes do Paulo Moura, nós vamos chamar uma prévia da nossa enquete, porque é problema da narrativa, né? Os fatos são um e os caras falam outra coisa, claro, né? Mas agora eu vou chamar o Sérgio Braga para saber dos preços básicos da agricultura, os preços dos HFs no ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti.
Com a apuração do CPE, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor, captado no mês de julho, no estado do Paraná, agora R$ 2,71 mais 46 o litro. Ovo branco, na Grande Belo Horizonte, caixa de 30 dúzias, R$ 151,84. CIF, batata padrão Ágata especial em Belo Horizonte, saco de 25 quilos, a R$ 32,50 no atacado. A cebola, essa sim, com preço para chorar, João Batista. Cebola amarela híbrida, tipo 2, R$ 9,50. A saca de 20 quilos em Monte Alto, dá menos de 47 centavos o quilo. Uva Crimson, ao produtor, R$ 2,36 no Vale do São Francisco. Portanto, está aí as informações da LS Tractor apoiando, que inclusive tem a apuração dos hortifrutis pelo CPEA, mas hoje tem destaque da LS, inclusive falando sobre o Paulinho. Paulinho, que é produtor da fazenda Goiabeira, ele acreditou na força do LS Tractor, da LS Tractor, e foi o primeiro cliente da Triama. Hoje ele recebe mais 2 tratores, um LS Plus 80 e o 60. Olha só que alegria do Paulinho da fazenda Goiabeira. Fala pessoal, sou Alexandre, representante comercial da Triama de Bom Despacho. Estou aqui na Fazenda Goiabeira com o nosso cliente Paulinho, exato, trazendo aqui novamente, né, além do conhecimento de um cliente antigo nosso, que tem os 2 tratores LS, categoria Plus 80 e o U60. Alexandre, é um prazer falar de uma marca tão boa como essa. É muito interessante falar do que eu conheci a LS anteriormente à concessão da Triama. Sim, claro. A concessão da Triama foi posterior ao conhecimento, em virtude que foi logo no início que veio a LS para o Brasil. A ideia de comprar o LS foi exatamente porque nenhum trator tinha o que ele oferecia no momento. Sistema de reversão, super redutor. Então, além dele atender e entregar realmente o que o produtor, a demanda do produtor, ele fez com que o mercado acordasse para a realidade. Fato é que já estamos na 6ª aquisição. Isso aí é sinônimo de uma grande parceria e também de consolidação da marca. Né? CQT realmente entrega resultado e faz as coisas acontecerem. Paulinho, então em nome da Triama, em nome do Chiquito, né? E a gente conhece em longas datas, principalmente você, na aquisição do primeiro trator LS, juntamente com ele. E agradecer também para você adquirir mais 2 novos, né? Mais 2 novos tratores de propriedade. Logo em seguida já está chegando. ...490 votos. Notícias na internet, 83%. Jornal local, 7%. Folha, 4%. Rede Globo, 6%. Vou passar essa informação agora para o especialista em comunicação e especialista em política, que é o meu amigo Paulo Moura, cientista político do Dextra. Está conosco. Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Eu já não me surpreendia, eu tinha certeza que entre nós, né, entre os agricultores, a gente representa uma faixa de produtores rurais, viria essa resposta. Mas é avassaladora a confiança na notícia da internet, entre nós, por exemplo, né, nossas mídias, e a desconfiança da Rede Globo, tem só 6%, Paulo. De fato, é uma amostra do nosso público, né? Já diz muito sobre o nosso público. Infelizmente, no conjunto da sociedade,
os percentuais se distribuem de maneira diferente, mas a perda de credibilidade dos grandes veículos tradicionais de mídia é uma tendência mundial. A tendência é o público confiar cada vez mais em informações em canais como o Dextra, como o Tempo e Dinheiro. As pessoas confiam em quem conhecem, né, em quem tem identidade, visão do mundo com elas. E é o que acontece com o nosso público. Muito bom. Claro, hoje, por exemplo, nós temos a manchete, que foi aquele rápido encontro do Trump com o Lula, mas como eu já mostrei aqui, enquanto que os puxa-sacos ficam dizendo como o Randolfo Rodrigues, esse é um puxa-saco, ninguém resiste ao charme do Lula, a verdadeira notícia foi que o Trump falou, ó, vamos encontrar com ele semana que vem, e é bom para ele, né, entrar no nosso jogo, no nosso negócio, é bom para ele Brasil. É disso que se trata. Então, mas o predomínio da mídia de esquerda aqui no Brasil, não, ninguém resiste ao charme do Lula. É um absurdo, né, Paulo? João, o que o PT queria, de fato, é que o Trump batesse no Lula para polarizar. Isso é o que o PT, inclusive, anunciou. Eles torciam para que o Lula tivesse do Trump um contraponto capaz de permitir a eles defender a soberania nacional, fazer aquele discurso de que eles estão defendendo o Brasil contra o Trump. E não foi o que o Trump deu a eles. Os discursos de Lula e de Trump no conteúdo foram discursos antípodas. O Lula fez um discurso globalista, o Trump fez um discurso antiglobalista. Tópico a tópico, todas as pautas que o Lula tocou, o Trump se contrapôs em seguida. Mas, naquela situação de um sai do microfone para o outro entrar, eles se encontraram por 38 segundos no bastidor da Assembleia da ONU e combinaram de se falar. Mas vão se falar sobre essas bases, né, de governos que são ideologicamente posicionados em campos opostos e vamos ver o que sai disso, né? Estão negociando aí uma conversa para a semana que vem, proposta pelo Trump. Pelo que eu estava acompanhando até há pouco aqui pela imprensa, deve ser uma primeira conversa por telefone. Lula não quer correr o risco de sentar na frente do Trump na Casa Branca, como aconteceu com Zelensky, com o primeiro-ministro da África do Sul, né? Embora o Lula não fale inglês, seria intermediado por um tradutor. O Lula tem medo de ser humilhado, né? E o que interessa aqui é exatamente o fato de que as agendas dos dois governos são antípodas. O que o Lula defende, o Trump defende absolutamente o contrário, como ficou claro nos discursos de ambos na Assembleia da ONU. Então, Trump acabou de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes, os familiares do Alexandre de Moraes, atingiu a asfixia financeira, de fato, agora do Alexandre de Moraes, suspendeu mais de uma batelada de vistos, estão previstas novas sanções do governo norte-americano contra autoridades brasileiras, do Judiciário, da Polícia Federal, e vamos acompanhar, né? De fato, o Trump é um mestre da negociação e vamos ver se há o que negociar, porque a cláusula primeira que o Trump impôs naquela carta que ele enviou lá no início dos conflitos é a questão da perseguição política à direita brasileira, é a questão da censura. Lula voltou a defender no seu discurso o controle de conteúdos da internet, né? Contrariamente ao que pensa e defende Trump. Então, vamos ver como é que esse imbróglio evolui. São duas visões de mundo, a gente já explicificou aqui, né? Explicitou que enquanto que nós, né, da direita, defendemos o empreendedorismo, a liberdade contra o Estado, o Lula, a esquerda, os comunistas defendem o contrário, né? O controle da sociedade através do Estado, e daí que a gente tem como meta aqui defender a liberdade de pensamento, liberdade de empreendedor, de trabalhar, de pensamento, de manifestação, etc. O controle da mídia, isso é que a gente está fazendo, inclusive, com essa enquete de hoje, né, Paulo? Tenta desviar do que é fundamental, do essencial. No caso da lei Magnitsky, né, eles dizem que o Trump está colocando sanções sobre o Brasil, sobre o Alexandre de Moraes, como uma vingança. Não se trata disso. E nós temos o dever de, como jornalistas, tentar olhar por baixo desse tapete aí,
que significa essa sanção à mulher do Alexandre de Moraes, ao escritório do Alexandre de Moraes? O que tem por trás disso, professor Paulo? Bom, primeiro é preciso deixar bem claro que o Trump está defendendo a soberania dos Estados Unidos. Bom, isso é verdade. Como ele defendeu no discurso que ele fez na ONU hoje, né? Em que sentido? No sentido de que as decisões que o Alexandre de Moraes e o STF brasileiro tomaram atingiram a liberdade de imprensa de cidadãos norte-americanos ou de cidadãos em solo americano, consequentemente protegidos pela liberdade de expressão prevista na Constituição dos Estados Unidos. Então, isso é preciso deixar bem claro. As sanções estão sendo impostas contra quem violou a liberdade de expressão em território americano. Alexandre de Moraes tomou decisões no sentido de censurar pessoas que estão protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. E é disso que se trata. Então, as sanções elas vêm agora atingindo a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia dela, né? Supostamente dela. É muito estranho esse assunto de que familiares de magistrados brasileiros têm escritório de advocacia que advogam na própria corte e que muitas vezes o próprio magistrado parente delibera em favor dos clientes do escritório de advocacia da família, uma coisa impensável em qualquer país do mundo. Isso seria um escândalo de corrupção de enormes proporções. No Brasil, isso foi normalizado pela nossa Suprema Corte e de fato, agora começa a, digamos assim, asfixia financeira da família do Alexandre de Moraes. Então, há uma suspeita do governo americano de que a real sustentação financeira do Alexandre de Moraes viria do escritório de advocacia, viria de um tal de Instituto Lex, que é uma espécie de uma holding, de uma instituição sem fins lucrativos, em nome da qual estariam registrados os bens da família do Moraes, né? Agora está todo mundo sancionado, mulher, filhos, o instituto onde estavam as propriedades da família. Resta saber até que ponto eles estão sendo protegidos pelos bancos públicos. Então, é possível de que a gente tenha mais adiante punição aos bancos públicos que não cortaram relações com Alexandre de Moraes e família, né? O governo norte-americano, o Departamento do Tesouro, mandou uma carta para os bancos brasileiros pedindo explicações sobre como é que estão lidando com a Lei Magnitsky, que deram um prazo até o início de novembro, né? Esses prazos deixam a direita brasileira um pouco inquieta, mas, na verdade, é como a coisa funciona. Do ponto de vista jurídico, legal, há um conjunto de investigação, de procedimentos formais que são adotados e que levam tempo. Basta ver que as sanções originais do governo Trump contra o Brasil vieram lá no final de julho, e agora nós estamos aqui nos encaminhando para o final de setembro, e recém estão vindo as sanções contra a família do Alexandre de Moraes. Então, é possível que sanções contra bancos brasileiros que desobedecerem a Magnitsky ainda venham em novembro e que nos próximos meses a gente ainda assista novas sanções da Lei Magnitsky e corte de vistos contra outras autoridades do STF, da Polícia Federal, do Ministério Público e da gestão do Tribunal Superior Eleitoral na época em que o Alexandre de Moraes foi presidente, que é quando foi praticada a maior censura na eleição de 2022. Há até uma notícia de que o próprio comandante do Exército pode ser sancionado também, porque está dando apoio ao Alexandre de Moraes. Agora, há indícios, circulam notícias de que o próximo a ser sancionado pelo governo americano é o ministro Gilmar Mendes. Olha, o Gilmar Mendes ele tem uma estrutura parecida com a do Alexandre de Moraes, no sentido de que a esposa participa de um grande escritório de advocacia, né? E de que ele é dono do IDP, que é um instituto educacional através do qual ele promove esses eventos, como o Fórum de Lisboa e outros e tal. Então, o Paulo Figueiredo fez referência no seu Twitter a essa similaridade das estruturas que o Gilmar Mendes e que o Alexandre de Moraes têm. Então, há uma expectativa assim. Agora, isso não seria algo imediato, como eu disse. Antes de sancionar pela Lei Magnitsky, o setor de inteligência do governo americano, o Departamento do Tesouro, o Departamento
de guerra, né? Antigo Departamento de Defesa, e outras estruturas, o FBI, a CIA, eles investigam completamente a vida dos futuros sancionados. E quando a sanção é adotada, é porque eles têm segurança absoluta das consequências e dos desdobramentos da decisão. E é possível, sim, que dentre os próximos atingidos estejam, além de outros magistrados da primeira turma, que condenou o presidente Bolsonaro, que esteja também o Barroso, que já perdeu o visto, e o Gilmar Mendes, que já perdeu o visto. Gilmar Mendes, esposa, escritório de advocacia, enfim, asfixia financeira vai acontecer, independentemente de eventuais negociações com o governo Lula, porque o Lula disse que a autonomia do judiciário, a soberania do Brasil não estão em negociação, né? Vamos ver como é que se desdobram essas conversas que, eventualmente, o governo Trump vai ter com o governo Lula a partir da semana que vem, a partir desse encontro que aconteceu na ONU. Mas se o Lula e se o STF não estão dispostos a recuar na perseguição ao presidente Bolsonaro à direita brasileira, não sei muito o que há a negociar. Eu também gostaria muito de estar acompanhando esse encontro. Vale muito. Bom estar vivo para ver as notícias. Professor Paulo Moura, mais uma vez, muito obrigado, agradecido pela sua competência e sua presteza aqui conosco e nos auxiliar. Até a próxima. Até a próxima, João. É sempre um prazer falar contigo e com os espectadores do Tempo e Dinheiro. Sempre lembrando que mais informações sobre política e análise constante lá no canal Dextra do professor Paulo Moura, um show de informações, seja o produtor rural, mas bem informado. Continue conosco aqui no Tempo e Dinheiro e entre também no YouTube, lá no canal do Paulo Moura, o Dextra. Muito bem, vamos agora saber das notícias do café. Vou devolver para o Sérgio Braga para saber dos preços do café nesta terça-feira que está caindo, né, Sérgio? Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações encerradas e com pressão na Bolsa de Londres. Já temos o fechamento de lá com uma queda de 4,05%. Café robusta negociado a 4.123 dólares por tonelada. Em Nova York, as negociações vinham apresentando queda e ampliaram a queda para 4,64%. Agora, dezembro, a 350,30, 3 dólares 50 mais 28 por libra peso. Demais posições em Nova York apresentam queda entre 4,5% a 4,56%, por dezembro a 350,60, março 335,35, maio 323,60, o julho 311,60, queda de 2,94%. Na B3, sacas em dólares, o café para o março a 420 dólares e 75 tem uma queda de 3,5%. Vamos saber do Bruno Labs o que está acontecendo nesse mercado? Boa tarde, Bruno! Olá, cafeicultor! 23 de setembro. Você está bem? Bom, segue a desconfiança. Após uma alta ontem, os dois cafés registraram alta, tímida para a arábica e boa para o Conilon, as bolsas hoje já abriram rasgando os suportes que ontem defenderam. Pois é, o sentimento segue de que quem vendeu há 20 dias atrás, por hora, fez um bom negócio, pois aproveitou aquela alta rápida e intensa dentro do mês de agosto. Quem não fez, ou aguarda ou amarga aquele sentimento de que poderia ter feito melhor. Infelizmente, o mercado é assim. Como eu venho adiantando já há vários dias, já falei isso várias vezes aqui, é difícil pensar em força compradora neste momento, com a safra de outros países produtores já na boca, pessoal, entrando já a partir de outubro, principalmente com o Vietnã entre eles. Sendo assim, o teste que eu venho falando também, o teste nos suportes, nos próximos suportes deste canal de baixa, parece ser questão de tempo. Resta saber quando será e com qual intensidade. Tá joia? Se você gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais. Eu desejo a vocês um forte abraço,
Fiquem com Deus e até amanhã. Muito bem, na sequência os preços da pecuária, mas antes, deixa eu mostrar um vídeo que o Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari, nos mandou. Ontem ele mostrou as abelhas, ele estava esperando a chuva. E ela chegou lá em Araguari. Veja o vídeo do Maílson. Bom dia, João Batista. Ó que maravilha, João Batista. Ó, poça d'água nas estradas, hein? Que beleza. Deu 17 milímetros essa noite, João. Ei, mas que chuva boa, viu? Graças a Deus. Muito bem, eu também gostei muito, mas agora novas chuvas só daqui a 15 dias praticamente. Vamos, rápida prévia, antes de encerrar. Pessoal, votem na nossa enquete, 532 pessoas já votaram, continue votando, porque você pode votar ao longo das notícias da pecuária, que nós vamos chamar já já. A maioria das pessoas está dizendo que confia nas notícias da internet, 83%. Rede Globo, 6%, Folha, 4%, Jornal Local, 7%. Manifesta a sua opinião na nossa enquete, está no YouTube, entrem lá, né, votem através do celular, que é mais fácil, depois você volta na sua plataforma de costume. Agora sim, notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Data final de setembro, com boi gordo pressionado, não só no mercado físico, quanto também no mercado de carne. Primeiro, a gente observa nas negociações lá da B3 o que acontece nesse momento. Todas as posições em queda. Setembro, 303,35 por arroba 0,61 de queda. Outubro, 307,25, 0,44 de queda. Novembro, 316,45, recua 1,26. E o dezembro, 322,20, recua 0,83%. Mercado físico, 9 praças cederam, R$ 300,50 vale São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo já descontado, 290,50 no norte do MT, sudoeste do MT, 285,50, Cuiabá, 290,50. Próxima tela, mais 4 praças. As negociações apontam sudeste do MT 290,50, Marabá no Pará 283,50, Redenção 280,50, Paragominas 290,50 no aprazo. Direto ao CPE, direto a Piracicaba, com Tiago Bernardino. Olá, Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 23 de setembro, terça-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começou a semana com baixa liquidez, indicador CPE Exalc até valorizando um pouquinho, 304,45, frente aos 304,10 da última sexta-feira, e o mercado futuro dando até, de certa maneira, uma reagida, 305,20, mas que ele começa essa semana aqui, né, terça-feira, aí, um pouco ainda pressionado, mercado futuro oscilando entre 304,15 e 303,85, agora próximo do meio-dia, né, reflexo, sim, de toda a chegada da segunda quinzena, ritmos para o mercado interno de negociações mais a menos, com uma pressão em cima do balcão, e sim, na expectativa de uma dinâmica de exportação maior, vindo dos números apresentados pela SESEX, né, pelo Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, onde que mostra exportações e ritmos bem elevados, algo em torno aí dos seus, acima dos 13 mil toneladas diárias, né, então realmente vem num ritmo muito forte, próximo dos 14 mil, então não é aqueles 15 mil da primeira semana de setembro, mas um ritmo relativamente bem forte. Então, liquidez um pouco baixa, escalas que variam de 7 a 20 dias, então o mercado pressionado nessa, vamos dizer, essa última pernada aí, os últimos 7 dias do mês de setembro. Como eu disse, a expectativa é mais estável, o mercado trabalhar nesse patamar de 304, 305 reais até o final do mês, mas sempre calcado aí na liquidação, né, dos contratos futuros, em um mercado balcão mais pressionado. Terça-feira, a gente imagina uma liquidez um pouco maior entre hoje e amanhã, sim, numa expectativa de um mercado aí um pouco mais equilibrado nesse patamar de seus 304, 305 reais. Amanhã a gente volta com mais informação. Forte abraço a todos. Obrigado, igualmente. Vamos a Bebedouro com o Iberville Neto. Olá, Iberville.
Olá, até a terceira semana de setembro nós já exportamos 209,6 mil toneladas. A média diária está em 13,98 mil toneladas, lembrando que o recorde anterior para a média diária havia sido quebrado agora em agosto, de 12,8 mil toneladas. Então a gente está falando de mais de 1.000 toneladas a mais por dia, frente ao recorde agora de agosto. Quando a gente fala da projeção, se a gente mantiver esse ritmo nos 7 dias que faltam ser computados em setembro, a gente está falando de 307,5 mil toneladas embarcadas no mês. O maior volume já embarcado aconteceu em julho, que foi de 277 mil toneladas. A gente está falando de 30 mil toneladas a mais, se o ritmo for mantido, frente ao recorde anterior para um mês. Então, as exportações seguem colaborando com o enxugamento ou com o escoamento dessa oferta, que ao longo de 2025 veio maior ainda que a de 2024. A expectativa é que isso não continue indefinidamente, devido à fase do ciclo e esses pontos que nós temos comentado aqui recorrentemente. Mas o cenário atual é de exportações indo muito bem. Tá? Quando a gente fala de preço médio na moeda americana, ele subiu 24,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, e o faturamento médio diário subiu 45%. A gente teve 16,6% mais volume, essa média diária que eu comentei, na comparação com o mesmo período do ano passado, e o preço também subiu, então a receita, obviamente, também aumentou. Um abraço e até mais. Nossa enquete, antes de terminar o programa, o Davi da Luz já pode mandar aí para o YouTube, fecha, e aí a gente vai ter a opinião final dos produtores. Tá aí já fechou? Está fechado? Fechando, está com 532 votos, alguns segundinhos. Aí eu converso com o Sérgio, que é um professor de jornalismo, né, Sérgio? Como disse o Paulo Moura, né? Claro que essa é uma opinião da nossa audiência que representa o agro. É uma boa análise, uma boa pesquisa da opinião do agro, não é uma opinião geral da sociedade. Mas a gente percebe, né, e que a audiência, como disse o Paulo Moura, da grande mídia, da Rede Globo, não é mais aquilo que já foi no passado, né, Sérgio? E é um recorte daquilo que realmente o nosso público, né, o produtor rural de todo o Brasil, mostra, né? Não tem rigor científico, como a gente sempre fala das nossas enquetes, mas demonstra exatamente aquilo que está passando nesse momento pelo produtor. E a gente percebe que as informações hoje, mais do que nunca, são veiculadas e acompanhadas pelas mídias sociais e principalmente aqui pelo Tempo e Dinheiro. Um público bem menor, como você mesmo disse, cada vez menor, esvaziando de emissoras tradicionais, como a própria TV Globo e alguns jornais, né, como a Folha de São Paulo e outros regionais também. Portanto, consagrando-se aí a informação, muitas vezes precisa, né, lógico, com responsabilidade, isso diga-se de passagem, pela internet, e nós temos esse compromisso, João. Contra o domínio da narrativa. Muito bem, o YouTube fechou a nossa enquete, vamos ver como é que ficamos. 554 votos. Notícias da internet, 83%, o jornal local ou regional, 7%, Rede Globo e outras TVs, 6%, Folha e outros jornais, 4%. Mas eles precisam colocar, então, portanto, né, a sandália da humildade. Sérgio Braga, amanhã tem outra enquete e amanhã teremos outra edição do Tempo e Dinheiro. Muito obrigado pelo seu apoio por hoje. Vamos lá. Um abraço, boa tarde a todos, até amanhã. Até amanhã para você também. Obrigado pelo apoio, pela audiência, pelo carinho, pela participação, né? E lembrando sempre, entre lá no clube, nos apoie e seja o produtor rural muito bem informado. O telefone, antes de despedir, o Gleison vai colocar na tela para você entrar no clube, tem 7 dias grátis. Mande uma mensagem para esse telefone aí de zap, quero participar, quero ver como é que é, tal. 199-9813-2915, fica aí a nossa sugestão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais muito bem informados. E vamos em frente. Obrigado, viva o Brasil e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil.
O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.